Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É sempre bom estar junto com os irmãos, cultuando a Deus. E eu quero, nesse início, agradecer à igreja pelas orações. Estive aí acompanhando alguns cultos e também sabendo, através do nosso queridão, pastor Ezequias, que a igreja estava orando pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Estamos aí recuperados da Covid, passamos aí Natal e Ano Novo em quarentena, distante aí da minha mãe, distante dos meus irmãos, distante de todos. Eu, Silvana e a Anabel, feliz Ano Novo, né? E Feliz Natal. E o restante nas redes sociais. Então, agradeço as orações da igreja, correu tudo bem, tivemos sintomas leves, graças a Deus, e a realidade não tem sido essa para algumas pessoas. Nós começamos esse culto aqui orando por algumas pessoas que realmente estão em estado grave. Ali na Mussuaba também não tem sido diferente. Nós temos orado, temos visto o agir de Deus, Deus restaurando vidas, pessoas ali que realmente nós tínhamos medo de estar contaminado e poder passar por uma situação mais difícil. E algumas pessoas que nós tínhamos medo conseguiram vencer bem, e outras pessoas que nós achávamos que iam vencer bem não conseguiram. Então, não está sendo fácil. A gente precisa continuar cuidando uns dos outros, cuidando das nossas vidas e cuidando uns dos outros. Uma vez que nós temos sintomas, uma vez que nós temos o conhecimento de que você tendo sintoma, você tem que ficar em casa, ainda que o seu sintoma seja leve, mas eu estou bem. Eu vejo pessoas dizendo isso, né? Mas eu estou bem. Mas não é por você. Não é por você. É pelo outro. É pelas pessoas que você vai ter contato, que você tem que ficar em casa. Então, o fique em casa não agrada muito, né? Mas, uma vez tendo sintoma, fique em casa. Fique em casa. Estou com a minha esposa, minha filha, dispensa, né, apresentações. Estamos aqui representando também a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Mussuaba. Trago um abraço ali da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe este momento. E os irmãos estão aí priorizando estar no culto, estar na casa de Deus. É muito bom, meus irmãos. Eu, nesses dias que eu fiquei em casa, acabou que outras famílias da igreja, algumas já estavam e outras manifestaram sintomas virais nesse período, e nós fechamos a igreja por 2 semanas, e realmente eu confesso que a gente já tinha perdido essa ideia de fechar a igreja. Não passa mais pela nossa cabeça essa ideia de fechar a igreja, não. É bom estarmos aqui. Nós já sabemos o que temos que fazer, sabemos os cuidados que precisamos tomar, então bom é estarmos aqui. E eu tenho acompanhado, né, o pastorzão e sei da fala dele, que a igreja, pode ter certeza, não é o lugar mais perigoso para você estar. Tenho certeza que você, por conta de força maior, frequenta lugares outros que são muito mais arriscados por necessidade, eu sei. Mas a igreja não é o lugar mais arriscado. A igreja ainda é o lugar que respeita o distanciamento, que respeita o uso de máscara, que tem disponibilizado na entrada e na saída álcool gel, que tem aquilo que a saúde orienta para
para nosso melhor cuidado. Então, a igreja é o lugar que você pode vir, que você deve vir, que você deve estar. Nosso decreto municipal permite o uso do espaço da igreja em até 50% da sua capacidade. O nosso prefeito e outras autoridades têm entendido a importância da igreja. A importância da igreja. Porque, irmãos, nós não podemos ir em muitos lugares. Nós não podemos fazer uma festa. Nós não podemos fazer um ajuntamento. Nós não podemos fazer algo que o brasileiro gosta, né? Quer estar junto, quer estar se abraçando, quer estar apertando a mão, quer estar fazendo aquele calor humano. Nós não podemos. E a igreja hoje ainda é o lugar que permite você poder rever as pessoas que você tem afinidade. A igreja é o lugar que permite você estar com pessoas que você gosta, pessoas que gostam de você, pessoas que talvez você nem goste tanto, né? E que talvez nem goste tanto de você. Porque a igreja é uma família. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. A igreja é um corpo, é uma família, e tem aí as suas nuances. Mas é um lugar legal, é um lugar importante, é um lugar que precisa, que vai nos ajudar mentalmente. Não vou nem entrar no mérito espiritualmente, que isso já é fato, né? A ajuda espiritual que a igreja te dá, mas ela vai te ajudar também psicologicamente, fisicamente, você vai estar bem. Vai te ajudar a estar bem, vai te ajudar a renovar as suas forças. Por isso, eu quero compartilhar com você o texto que se encontra em Efésios, capítulo 2. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Enquanto você procura, eu estava aqui fazendo um curso para abrir esse copinho aqui, né? Mas abriu fácil, graças a Deus. Não demorou nem 5 minutos. Foi rápido. Eu quero compartilhar com você esse texto e quero trazer para a gente estar pensando nesta noite o seguinte tema: Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é um conjunto ou um grupo que funciona sobre um elemento direcionador, que é Jesus. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma banda de música aqui, de irmãos aqui da Ibacém, chamado Elemento C. Quem lembra do Elemento C aí? Vocês estão velhos, hein? Já faz muito tempo esse Elemento C, hein? Elemento C antigo, é de um coroa, né, chamado Pierre, Edinho, uma galerinha boa. E tem alguém que foi do Elemento C aqui? Acho que não, né? Linalvo, né? É só o pessoal da antiga, né? Só o pessoal da antiga. O elemento C, o elemento Cristo. A igreja é um conjunto ou um grupo que funciona sobre um elemento direcionador, o elemento Cristo. Cristo direciona a igreja. Nós vamos compartilhar um texto, e você, acompanhando a leitura, você vai ver que é o texto que Paulo escreve para falar a respeito da unidade da igreja, de gentios e judeus. Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, dizendo que agora eles são um. Eles se tornaram um povo. Eles se tornaram um corpo, eles se tornaram uma família. Eles se tornaram um edifício. A igreja agora é um. E a igreja agora, ela é o que é, ou eu poderia dizer,
Nós somos o que somos por causa de Cristo. Nós só somos igreja por causa de Cristo. Quando Cristo, ali no diálogo com seus discípulos, estabeleceu a igreja, em Mateus 16, 18, ele vai dizer para Pedro, né, disseste bem, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu gosto dessa frase, desse versículo, minha igreja. Esse texto de Mateus é um texto que Pedro, no grego, é um fragmento de pedra. Pedro é uma pedrinha. E Jesus diz, olha, disseste bem, pedrinha, fragmento de pedra. Se nós fôssemos tratar esse texto no aramaico, Pedro não é mais pedrinha. No aramaico, Pedro é pedra mesmo, é rocha. E aí, se nós fôssemos tratar esse assunto como sendo Pedro, a pedra, nós estaríamos errando. Porque, uma vez que Jesus estivesse falando de Pedro, Jesus estaria falando sobre a afirmação de Pedro, porque ele começa o versículo 18 dizendo, disseste bem. E o que Pedro disseste bem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma vez que Jesus estivesse falando de Pedro, ele estaria falando da fala de Pedro. Disseste bem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo, Cristo não está falando de Pedro, Cristo está falando dele, porque ele usa esta. A diferença de esta e essa é que esta diz respeito ao que está mais próximo. E essa diz respeito a algo que está um pouco mais distante. Esta pedra, este fundamento, esta base, vai ser estabelecido a minha igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Minha igreja. Minha. Acompanhe comigo a leitura de Efésios. Você abriu aí capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu vou estar lendo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, vieste para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só, derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Fala comigo, um só corpo. Tendo por ela destruído a inimizade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e também para os que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Fala comigo, família de Deus. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Repete comigo, edifício de Deus. Então, nós temos aqui algumas metáforas que Paulo usa para poder denominar a igreja. Paulo usa a metáfora do corpo. Paulo usa a metáfora
da família. E Paulo usa a metáfora do edifício. Nós gostamos dessa ideia de ser o corpo, gostamos dessa ideia de ser a família, gostamos dessa ideia de ser edifício. Porém, nós só podemos usar essa ideia como algo a nosso favor se nós entendermos de que por trás desse corpo tem uma cabeça, que por trás dessa família, nós só somos famílias porque nós temos alguém que nos recebeu, que nos adotou, que nos trouxe para o seu seio familiar. Nós só somos fazemos parte da construção desse edifício porque nós estamos fundamentados numa base que não vai fazer com que as paredes caiam. Então, a ideia de ser igreja como corpo, como família ou como edifício é uma excelente ideia a partir de Jesus, o Senhor da igreja. Por que Paulo trabalha esse texto, trazendo essas metáforas, trazendo essa ideia? Paulo trabalha esse texto, trazendo essas metáforas, trazendo essa ideia, porque ele quer deixar bem claro de que esse povo agora não é cada um por si, não é um povo separado que quando se junta se torna igreja. É um povo que mesmo quando estão longe, eles são igreja. Mesmo quando eles estão distantes, eles pertencem a um corpo, eles pertencem a uma família, eles pertencem a um edifício. Paulo está trazendo à memória dos Efésios de que eles agora foram alcançados, foram unidos, foram aproximados em Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo estabeleceu a minha igreja. A igreja é de Jesus. Nós só somos igreja por causa de Jesus. A minha igreja é um corpo. A minha igreja é uma família. A minha igreja é um edifício. Jesus, em João, capítulo 17, faz uma oração. E ele faz uma oração ao Pai. Ele fala: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. E lá, no auge da oração de Jesus, ele vai dizer: eu não oro só pelos que o Senhor me deu agora, por esses discípulos aqui, mas eu oro por aqueles também que vão ser alcançados no compartilhar da palavra. Jesus orou por mim e por você. Eu e você fomos alvos da oração do Senhor da igreja. Eu e você fomos alvo da oração do Jesus da igreja. E agora Paulo está falando, esse Jesus, ele fez ambos um só povo. Ambos quem? Por que Paulo precisa reforçar essa ideia? Porque no meio da igreja tem judeus, os da circuncisão, e gentios. Meus irmãos, imagine o mundo da época. 300 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande, ele começa o seu domínio, começa a dominar todo o mundo da sua época. Logo que ele consegue estabelecer esse domínio, ele morre e as suas conquistas são distribuídas, são divididas entre os seus generais. 4 generais dividem a terra e começa a trabalhar, a helenizar,
a trazer a cultura dos gregos para toda a terra da época. 300 anos de formação de uma ideia. Onde tinha templo para adorar outros deuses, eles começam a derrubar e inserir os deuses gregos. Eles começam a inserir uma nova língua. Eles começam a inserir uma nova cultura. E no meio desse povo, tem um povo que tenta se manter firme, tenta se manter resistente, que são os judeus, o povo de Deus. Agora, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que tem pessoas que já se acostumaram com a adoração aos deuses gregos, pessoas que se acostumaram com o domínio romano agora no seu período, estabelecendo a paz, a Pax Romana, uma forte cultura de adoração a outros deuses permeia essa cidade. Vocês vão lembrar de que toda a perseguição em Atos dos Apóstolos se deu por conta do contexto religioso. Mas aqui em Éfeso, nessa cidade, se deu por conta do contexto financeiro. O evangelho estava chegando nessa cidade e estava roubando. As pessoas estavam queimando seus livros de feitiçaria, as pessoas já não estavam mais comprando as imagens que eram vendidas em praça pública, pessoas estavam perdendo o seu ganho financeiro. E agora, Paulo já estabeleceu, tem uma igreja estabelecida, tem uma igreja recebendo uma carta. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser um povo. Eu fico pensando, meus irmãos, que nessa época tinha pessoas de tantas outras nacionalidades e pessoas inimigas, como os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos, e agora essas igrejas estão sendo fundamentadas na tentativa ou com a principal ideia, né, de criar uma família, de criar um corpo, de criar uma unidade. Essa igreja agora é chamada de corpo. Essa igreja agora é chamada de corpo. E agora eu quero pensar com você na ideia do corpo, de igreja como corpo. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Olha ainda no capítulo 1 desse mesmo texto. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo, ele é o cabeça. Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Se você é a igreja, você é por causa de Jesus. Se você é a igreja, você não é por causa do pastor, você não é por causa de outras circunstâncias, embora outras circunstâncias sejam importantes, embora outras circunstâncias vão te ajudar. Eu costumo dizer que você, para ficar na igreja, você precisa fazer pelo menos 2, 3, 4, 5 amigos, porque senão fica difícil você estar no lugar que você não tem nenhum tipo de amizade. Mas esse não é o motivo principal de você estar na igreja. O motivo principal de você estar na igreja é porque você é corpo. E porque você é corpo, você tem um cabeça. E cabeça, eu estava pensando na ideia
de ser um corpo e desse corpo ter um cabeça. O cabeça é alguém que dá a direção, é alguém que lidera, é alguém que estabelece os princípios para você ser igreja. Por isso que Paulo escreve para eles, olha, é Cristo que que estabeleceu os princípios. Nós só somos igreja por causa de Cristo. Nós só vamos vir aqui. Eu estava acompanhando o João anunciar, né? O João me perguntou, tem que vir na igreja, né? Tem que vir na escola bíblica dominical. Você tem que vir na escola bíblica por causa de Cristo. Para aprender mais sobre Cristo, para saber o que Cristo quer de você. Por que Cristo deixou princípios estabelecidos? Quais princípios são esses? Você vai estar aprendendo, você vai estar vivendo, você vai estar sendo a igreja de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Você está na igreja por causa de Cristo. Você é corpo por causa de Cristo. E aí nós temos que pensar que um corpo que é direcionado por uma cabeça, ele tem que ser um corpo saudável, não é verdade? Um corpo que é direcionado por uma cabeça precisa ser um corpo saudável. E aí você vem para a igreja, talvez você deva ficar pensando, mas eu sou diferenciado. Cara, já li 100 livros nesse ano, já subi um monte, já jejuei, já virei madrugadas e mais madrugadas orando. Cara, aqui não tem ninguém, não conheço ninguém nessa igreja que faz isso, não. Se você estiver pensando assim, eu quero dizer para você de que você está fora do contexto. Isso é importante. Quantos livros você quiser ler, lê a Bíblia 10 vezes por ano, subir ao monte, orar no seu quarto, fazer vigília de madrugada, tudo isso é importante. Mas isso não te torna melhor do que o seu irmão. Isso não te torna mais poderoso do que o seu irmão. Que o poderoso da igreja é o cabeça. Vamos imaginar, então, que nós somos corpo. E eu decidi que eu vou resolver a situação do mundo. Então eu vou malhar só o meu braço. Esse é o direito. Vou malhar só o meu braço direito. Né? Imagine eu malhando só o braço direito. Né? Como é que eu ia andar? Não sei, né? Eu ia andar meio... Se eu malhar só a perna direita, eu ia andar... Não sei, eu ia ser um anormal. Eu ia ser um deficiente. A ideia aqui é a ideia do deficiente espiritual, tá, irmão? Se você malhar só o corpo, se você achar que você é o braço forte desse corpo, que você é a perna forte, algo vai estar errado. Nós só somos igreja por causa de Cristo, e por causa de Cristo nós só somos igreja porque somos corpo, e nós só somos corpo se nós funcionarmos em harmonia. Se nós funcionarmos juntos, se nós funcionarmos de maneira em que nós estamos recebendo orientação daquele que é o cabeça. Nós só somos importantes nesse corpo porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós somos importantes. Eu quero perguntar para você, imagine se você quisesse conhecer uma igreja, e essa igreja, na sua ideia, fosse um corpo, e você quisesse fazer parte desse corpo. Se tivesse um corpo ali, né, que está em repouso, não anda, não corre, não caminha, não faz nada em casa, né, está só ganhando peso. E se você quisesse fazer parte de um corpo e tivesse um corpo atlético, qual corpo você ia querer fazer parte? Do corpo que está em repouso e por causa de estar muito tempo em repouso ele não consegue estar saudável? Ou você ia querer fazer parte de um corpo que está sempre em movimento,
que está sempre em atividade e que é o corpo dos seus sonhos. É lógico que usando a ideia do corpo, usando a metáfora do corpo, nós sempre vamos querer o corpo ideal. Ainda que a gente demore um pouco para ser esse corpo ideal. E nós, hoje, precisamos ter consciência do corpo real. Né? Precisamos ter consciência. Aceitação, né? Precisamos ter consciência. Mas qual é o corpo ideal? Como as pessoas iam querer que tipo de corpo para fazer parte? Que tipo de corpo as pessoas iam querer para si, se elas pudessem escolher? E eu seria esse corpo. Nós precisamos tomar essa consciência. Nós estamos no início do ano de 2021 e nós precisamos tomar a consciência de que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Não só somos o corpo de Cristo, como também somos a família de Cristo. Jesus, ele orou pela sua igreja em João 17, e no versículo 20 e 21 ele diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu oro, eu em ti e eles em nós. Nós precisamos estar em Jesus. E quando nós temos essa convicção, e quando nós somos a igreja de Jesus, e quando nós temos a consciência de que nós estamos na igreja de Jesus e não na igreja da personalidade A, na igreja da personalidade B, quando nós temos essa consciência que nós estamos na igreja de Jesus, pode ter certeza, essa igreja é saudável. Porque você é saudável. Porque você entendeu que essa igreja te ajuda a crescer, porque você entendeu que essa igreja te ajuda a aprender, você entendeu que essa igreja te ajuda a caminhar, porque você entendeu que essa igreja está firmada na palavra. Por isso que Paulo está escrevendo para essa igreja, falando da necessidade de eles olharem para Cristo, deles terem a convicção de que é Cristo, e de que eles não só são o corpo de Cristo, mas eles também são da família de Cristo. Da família de Cristo, versículo 19. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Gente, família é algo muito legal, né? E família, cada um tem a sua e conhece bem. Sabe dos contextos internos. E ser família não é fácil. Ser família não é fácil. Eu estava conversando com uma pessoa que ela está passando por uma dificuldade, porque perdeu seu pai, perdeu sua mãe, e agora eles não conseguem entrar num acordo. Não conseguem entrar num acordo. Por quê? Quem é que mantinha a família em harmonia? O pai. Ou a mãe, depende do contexto, né? Quem mantinha a família em harmonia era o pai. E agora nós olhamos para esse texto, ele está dizendo que nós somos família de Deus, família do Pai. A igreja é a família do Pai, a igreja é a família de Deus. E quando Jesus ora lá na oração de João 17, ele vai falar assim: Pai, eu oro para que aonde eu estiver, estejam os que o Senhor me deu. Jesus ele não nos deixa abandonado. Ele fala: eu vou, mas eu vou deixar, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar um consolador com vocês. Mas Jesus foi para onde? Jesus foi preparar um lugar. Porque se nós somos membros da mesma família, nós vamos morar na mesma casa. Nós vamos morar na mesma habitação. E aí, meu irmão e minha irmã,
que nessa família comece a ter consciência de família a partir de já. Aqui, agora, hoje. Porque a família que está desajustada hoje aqui, lá vai ter um pai. Se hoje ela perdeu a referência de pai, na glória ela não vai ter essa perda de referência. É isso que Paulo está dizendo. Olha, a igreja, ela tem referência. A igreja, ela tem um pai. A igreja, ela tem um irmão mais velho que o pai mandou para tomar conta. A igreja tem alguém que dá a direção. A igreja não é uma família como a minha e como a sua, que tem os seus desajustes, não. Mas, pastor, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Mas a igreja tem um pai. Se você é imperfeito, você tem que ser obediente ao pai, que você vai melhorar. Se você for desobediente, você não vai chegar a lugar nenhum. Seja obediente ao pai. Seja obediente ao dono, ao Senhor, aquele que edificou a sua família, aquele que falou assim, olha, vem meu filho, vem minha filha. Você não é a família por acaso, não. Você não foi você não tropeçou e caiu aqui dentro, não. Não. Deus já pensou em você desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do tempo, você já era a família de Deus, você já pertencia à família de Deus. A igreja é uma família, é um corpo, mas é também uma família. A igreja tem Deus como Pai, é da família de Deus. Jesus foi preparar o lugar, Jesus foi preparar a casa para que nós estejamos um dia junto. Jesus foi preparar essa casa não para uma igreja local, Jesus foi preparar essa casa para aquilo que nós chamamos de igreja militante. A igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, pessoas que você não conseguiu estabelecer relacionamento aqui, você vai se encontrar com elas lá. Pessoas que talvez um dia saiu daqui dessa igreja porque não conseguia conviver com algumas pessoas aqui, que foi para outra igreja para poder caminhar, nós vamos ter que estar todo mundo junto no mesmo lugar. Então não adianta olhar para a igreja como um lugar difícil. Igreja não é um lugar difícil. Difícil somos nós, né? Difícil somos nós, não é a igreja. Porque a igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja precisa continuar trabalhando para continuar seguindo para Jerusalém Celestial, para a morada de Deus. Nós fomos preparados para isso. Nós fomos separados para ser família de Deus. E detalhe, meus irmãos, na oração de Jesus, Jesus fala, eu oro para que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca. Se nós fôssemos usar outras metáforas, a igreja é considerada também como um casamento, né? A noiva. A igreja é considerada também como um rebanho, nós somos as ovelhas. E ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é que deu a vida? Jesus já deu a vida. Ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o Senhor da igreja. E aí Paulo vai usar a ideia para confirmar aquilo que Jesus estabeleceu lá em Mateus 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí esse texto não deixa dúvida de que a pedra é Jesus. A partir do versículo 20 de Efésios 2, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce
para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Somos edificados. Eu fico pensando nessa ideia do edifício. Imagine que você fosse um tijolo. Aqui está falando de pedra, né? Mas na nossa cultura a gente usa tijolo. Imagine que você fosse um tijolo. Se você soubesse que aquela construção ela não tem uma boa fundação, um bom alicerce, sapatas sólidas, você ia querer ser um tijolo daquela construção? Porque aquela construção estaria fadada à queda. É questão de tempo para aquele edifício ruir e vir abaixo. Porque ela não tem uma boa base, porque ela não tem uma boa sustentação. E aqui Paulo fala, olha, Jesus é a principal pedra de esquina. Jesus é a base da igreja, a principal pedra, meus irmãos. Ele está dizendo de que ele é a sapata principal. Ele é aquela pedra que você pode construir. Jesus usa essa ideia, né, da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Jesus é a rocha em que você pode edificar a sua casa, em que você pode fazer parte dessa construção, desse edifício. A igreja é um edifício, mas você só consegue estar bem fundamentado, você só consegue estar bem alinhado, você consegue estar bem aprumado. Quem entende de obra, né? Alinhamento, prumo, esquadro. O que vai fazer com que você esteja no alinhamento, no prumo ou no esquadro? A pedra principal. Porque quando a pedra principal foi colocada como base da igreja, ela já veio esquadrejada, ela já veio alinhada, ela já veio aprumada. E agora você pode seguir, você pode ser a pedra estabelecida sobre esta rocha, o edifício estabelecido sobre essa rocha. Nós pertencemos a uma igreja que está fundamentada em Jesus. Jesus é o fundamento, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a principal pedra da construção. Pode faltar qualquer coisa na igreja, você não pode estar na igreja por causa do ministério de música, você não pode estar na igreja por causa da recepção, você não pode estar na igreja por causa de uma série de coisas. Você deve estar na igreja por causa de Cristo. Porque se Cristo não estiver na igreja, é em vão a sua estadia nessa igreja. Eu acompanhei uma mensagem do pastorzão, e eu vou copiar a ilustração dele, né? Da senhora que veio para uma igreja. Vocês lembram? Recentemente ele contou essa ilustração. A senhora veio para uma igreja, e o pastor dessa igreja, toda vez que a senhora, que estava aproximando a assembleia, ele inventava uma desculpa que não ia dar para receber aquela senhora, e aquela senhora foi clamar a Jesus, foi buscar a Jesus, falou, Jesus, eu tenho tanta vontade de fazer parte dessa igreja. E Jesus então respondeu para aquela senhora, eu também tenho vontade, mas ele não deixa. Se Jesus não for a pedra, se Jesus não for o alvo, se Jesus não for o principal motivo de sermos igreja e de estarmos na igreja, nós seremos um edifício fadado à ruína, à queda. Nós seremos um corpo, né, que partes se exercitam mais do que as outras. Nós seremos uma família sem um pai, desajustada, em briga, em confusão. Jesus é o principal motivo de sermos igreja.
judeus, gentios, samaritanos, gregos, romanos, não importa a sua nacionalidade, não importa de onde você veio, não importa a quantidade de dinheiro que você tem na conta, não importa a quantidade de faculdades que você já fez, não importa. Nós somos um corpo em Jesus. E se nós não andarmos juntos, se nós não andarmos em harmonia, se nós não andarmos desejando crescer em Cristo, o principal da igreja, nós estamos desejando errado. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre a igreja. O que é a igreja? Do Josué Gonçalves. E aí ele usou uma história que diz o seguinte. Ele fala, imagine um homem numa ilha, um náufrago, sozinho numa ilha com uma Bíblia. E como ele está sozinho, ele não tem muita coisa para fazer, ele começa a ler a Bíblia. E ele vai lendo a Bíblia, daqui a pouquinho ele chega em Mateus 16, 18, vai ouvir a palavra igreja. E aí ele vai lendo a Bíblia e vai ler Atos, vai ver que começa um movimento ali chamado igreja, e esse movimento começa a crescer, e esse movimento, então, as cartas começam a chegar nas igrejas, e ele, então, um dia ele consegue sair dessa ilha, e ele decide, eu vou procurar uma igreja. Mas a igreja que ele conhece é a igreja que ele conheceu na Bíblia. Ele só conhece a igreja que ele conheceu na Bíblia. E aí eu pergunto para você, se ele viesse nessa igreja, ele estaria entrando na igreja que ele conheceu na Bíblia? Você, eu e você, nós somos a igreja da Bíblia? Dos princípios bíblicos? Nós precisamos parar para pensar que tipo de igreja nós somos, que tipo de igreja nós vamos ser nesse ano de 2021, que tipo de igreja nós precisamos ser. Se eu sou corpo, se eu sou uma família, se eu faço parte de um edifício, eu estou fazendo valer essas metáforas para a igreja? Paulo vai escrever aqui no capítulo 5, usando a metáfora do casamento, versículo 25 do capítulo 5. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim como Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela. Precisamos amar uns aos outros. É o princípio estabelecido na Bíblia, né? Qual o princípio para ser igreja? Amar a Deus e ao seu próximo. O princípio do amor é que fundamenta a igreja. Ou seja, por que você consome alimentos que vão fazer bem para o seu corpo? Porque você se ama. Sei que às vezes a gente exagera na Coca-Cola, né? Mas a gente procura compensar com água, né, com uma maçã, uma verdura, com atividade física, uma caminhada. Às vezes ela não sai do projeto, mas a gente quer. Porque a gente se ama, a gente pensa nele, a gente quer botar ele em prática, porque a gente ama nosso corpo. É o princípio do amor. É o princípio do amor. A gente precisa entender de que a igreja como família, eu estava falando de família desajustada, mas no fundo, mesmo essa família que hoje ela não consegue viver em harmonia, cara, não mexe com o irmão dela, não. Não mexe com a irmã dele, não.
Olha, eu e meu irmão estamos no pé de guerra, mas ó, é meu irmão, não mexe não. Mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Nós somos filhos do meu pai, nós somos mesmo sangue. A gente olha para essa ideia da construção, a gente olha para a construção e a gente imagine você, se você ia querer ser uma pedra de uma casa qualquer. Lógico que não. Qual é a casa dos seus sonhos? Porque você se ama, você quer ser a pedra de uma casa que é pintada todo ano, de uma casa que é ornamentada, de uma casa que tem um belo jardim, de uma casa que tem toda a condição para ela se manter firme ali. Você se ama, você não vai querer ser a pedra de uma casa qualquer. Esse é o princípio da igreja, é o princípio do amor. Assim como nós nos amamos, nós devemos amar uns aos outros. Porque nós não vamos morar sozinhos, nós não estamos indo para um lugar que nós vamos ficar isolados. Jesus não nos deixou sozinhos. Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não são órfãos. Vocês não estão abandonados, vocês não são uma família qualquer, vocês não são um povo qualquer, não. A igreja tem um Senhor, a igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, a igreja, nós só somos igrejas por causa de Jesus. Nós só somos igreja por causa de Jesus. Se você está aqui nesta noite, que você entenda isso, que isso faça sentido para a sua vida. Eu só sou igreja por causa de Jesus. Eu não vou abandonar a igreja por causa de situações das mais variadas, porque as situações das mais variadas, elas vão passar, elas vão se resolver. Com o tempo, tudo vai fazer sentido. Com o tempo, tudo vai fazer sentido. Nós precisamos caminhar para melhorar. Nós precisamos caminhar para poder fazer valer o nome de cristão. Nós precisamos caminhar para crescer, nós precisamos caminhar para evoluir. Eu sei, meus irmãos, que tem igrejas difíceis. Eu sei. Lógico que eu sei, eu sou difícil. Como é que a igreja não vai ser difícil? Mas eu só sou igreja por causa de Jesus. Eu só busco estar aqui por causa de Jesus. Se Jesus for o principal motivo de você estar aqui, você está no lugar certo. Você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa. E eu fico feliz de vê-los aqui. Fico feliz de vê-los aqui. Porque você já sabia que o pastor Ezequias estava de férias. Então você não veio aqui por causa do pastor Ezequias. Eu fico feliz. Você está no caminho certo. Você veio aqui para receber uma mensagem que te ajude a renovar a sua caminhada. Então guarde essa mensagem no seu coração. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça. Jesus é o Pai. Jesus é a pedra que fundamenta a igreja. Que você continue sendo a igreja de Jesus. Não só em 2021, mas até 2200. Até quando Cristo fizer a chamada. E aí, como Ele foi preparar um lugar para a sua família, quando Ele fizer a chamada, a gente vai dizer, eu lá estarei. Eu lá estarei. Então se coloque de pé, igreja de Jesus. Igreja de Jesus, vamos buscar aquele que nos orienta. Qual a orientação de Jesus para nós como igreja? Nós somos uma igreja, hoje, nós somos um corpo em que as pessoas vão querer fazer parte desse corpo.
Nós somos uma família em que as pessoas vão querer fazer parte dessa família. Nós somos um edifício em que as pessoas vão querer fazer parte desse edifício. Se você for essa família, esse corpo, esse edifício, você vai estar cumprindo um princípio de estar evangelizando através do testemunho. As pessoas vão olhar para você, para a sua igreja, para o jeito que você é a igreja, e vai querer te imitar. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser um só em Cristo Jesus. Meu Pai, nesta noite nós viemos aqui como igreja do Senhor Jesus, querendo ser renovados, querendo ser aquecido, querendo ser fortalecido, e essa força precisa vir do Senhor. Nós viemos aqui querendo ser direcionados, e essa direção precisa ser do Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, igreja fundamentada naquele que vai resguardar a nossa segurança, e que essa base que guarda a nossa segurança seja o Senhor. Ah, Deus, por favor, visite os nossos corações, visite a nossa mente. Meu Deus, o Senhor que sonda e conhece, sabe o jeito que nós estamos sendo igreja. Ó Pai, nos ajude a melhorar. Nos ajude a ter a consciência de buscar a direção na fonte correta. Judeus, gentios, samaritanos, romanos, gregos, não importa a nacionalidade, não importa o nosso jeito de ser. Aqui, como igreja, nós somos um. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ser um. Não é fácil, Senhor. Não é fácil para nós. Não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil lidar como pessoas, Deus. Eu reconheço a nossa limitação humana. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós como igreja. Nos ajude a melhorar, Senhor. Nos ajude a avançar, Senhor. Nos ajude a crescer, Senhor. Nos ajude a estarmos sensíveis à voz, tão somente à voz do Senhor. Louvado, exaltado e engrandecido seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão.